Então, dando continuidade, a gente começa agora a sessão 6.4, que trata de força de arrasto e velocidade terminal. Muito bem. Bom, o que vem a ser essa força de arrasto, tá certo? A força de arrasto é uma força que se opõe ao movimento quando um corpo se move através de um fluido, tá certo? E aqui você entenda como fluido uma substância que é líquida ou gasosa que é capaz de escoar, tá certo? Então, tanto gases quanto líquidos são definições aí, são de fluido, tá certo? São exemplos de fluido. Bom, aqui em especial, a gente vai examinar os casos em que o fluido é o ar, tá certo? E o corpo a gente chama de um corpo rombudo, tá certo? Que é um corpo mal aparado, sem uma aerodinâmica, tá certo? Se tiver aerodinâmica, as coisas mudam de figura, não é o caso. A gente está estudando um corpo aí sem aerodinâmica, se movimentando aí nesse fluido. Muito bem. Além disso, a gente vai supor que o movimento é relativo, é suficientemente rápido para produzir uma certa turbulência no ar. Porque também, se você estiver analisando uma velocidade bem devagar no fluido, aí essas equações não funcionam muito bem, porque a gente não está tendo uma turbulência, não está tendo uma resistência média sobre o objeto. Então, uma velocidade razoável de um corpo que não tem aerodinâmica. Certo? Essa que é a brincadeira que a gente vai estudar. Então, nesse caso, existe aí uma força de arrasto, a gente usa a letra D, que se opõe à velocidade, se opõe ao movimento desse objeto, tá certo? Bom, aqui não vou deduzir, as deduções não vêm presente aqui nesse momento, mas é importante vocês terem uma ideia de como funciona essa força de arrasto. A coisa mais importante que você precisa ter em mente é que essa força de arrasto ela está relacionada diretamente com a velocidade. Mais do que isso, a força de arrasto ela está relacionada com a velocidade ao quadrado, tá certo? Então, a força de arrasto D ela é dada por 1/2 de C, onde esse C é um parâmetro determinado experimentalmente, ρ, que é a densidade do fluido, tá certo? Vezes A. A é a área do objeto, e aí se chama de área, a área da seção reta efetiva do objeto, e a velocidade ao quadrado. Isso aqui me dá o módulo da força de arrasto. Veja que faz muito sentido, né? Depender da densidade do fluido, né? Se você tiver num lugar que é praticamente o vácuo, né? A densidade é muito baixa, você não se espera que tenha uma força de arrasto muito grande. Então, é natural que dependa da densidade do fluido onde ele está se movimentando. Depende da área, da seção reta do objeto. Então, se tiver um objeto aqui que tem uma área, e aí a área é essa área aqui, ó. Você pega uma área, imagina que é uma esfera, então ela tem uma área aqui que é dada por uma circunferência. Se ela for maior ou menor, tá certo? É natural que a força de arrasto deve ser maior ou menor, tá certo? Você pegar uma bala de revólver, né, mesmo que ela seja daquelas antigas, né, uma bola, né, e ela vai ter uma força de arrasto menor do que uma bala de canhão, tá certo? Que tem uma área muito maior, tá claro? Então é natural que dependa também da área. E também depende da velocidade. Tanto que no limite onde a velocidade é muito, muito baixa, a gente não espera que a força de arrasto seja muito grande, tá certo? Então, é natural que ela dependa dessas grandezas. Como ela depende dessas grandezas, é que é o caso, né? E aí eu estou te dando aí como é que ela depende. Então, esse C aqui, ele é um parâmetro experimental. Ele é chamado coeficiente de arrasto.
O ρ é a densidade do fluido, densidade volumétrica, tá certo? Toda vez que a gente for tratar a densidade de um líquido, de um fluido, a gente vai usar a letra ρ, é bem usual, ρ para densidade volumétrica, que é basicamente a massa por unidade de volume. O A é a área da seção reta efetiva. E o V aí é a velocidade, tá certo? Essa área é uma área, é a área de uma seção reta perpendicular à velocidade, tá certo? Perpendicular a V. Por exemplo, você pegar um cilindro, né? Se ele estiver se movimentando aqui, a área efetiva é essa área aqui. Se ele estiver se movimentando aqui, a área vai ser basicamente um retângulo aqui. Ou seja, é a área perpendicular à seção reta, à velocidade, tá certo? É a área de uma seção reta perpendicular a V. Ok? Bom, o coeficiente de arrasto, né, só para deixar claro, ele varia aqui em valores típicos desde 0,4 até 1,0. Certo? Esses são valores típicos. Ela não é constante, visto que ela pode depender, inclusive, da velocidade. Mas aqui a gente vai ignorar essa complicação, tá certo? Então, para os nossos casos aqui, o coeficiente de arrasto ele é constante, porém vale enfatizar que ele pode depender da velocidade. Bom, quando esse corpo, então, rombudo aí, né, que é sem aerodinâmica, que tem as arestas e tudo mais, ele cai, então, a partir do repouso, a força de arrasto D, que é produzida pela resistência do ar, é dirigida para cima, tá certo? E seu módulo vai crescendo à medida que a velocidade vai aumentando, tá certo? Então ele sai do zero quando a velocidade é zero, tá certo? Naturalmente. E à medida que a velocidade do objeto vai aumentando, quando ele está em queda, essa força de arrasto vai aumentando, cada vez que a velocidade vai aumentando, visto que um objeto em queda livre está sujeito a uma aceleração gravitacional. Então essa força ela se opõe à força gravitacional, tá certo? Então você tem aqui um objeto, esse objeto está caindo com uma força gravitacional e ela está sujeita, então, se ela está caindo no ar, está sujeita a uma força de arrasto, certo? Se eu considerar o meu eixo positivo para cá, então eu tenho que D menos Fg, que é a força gravitacional, é igual a massa vezes a aceleração. E aqui que as coisas começam a acontecer. Em t igual a zero, né, se a gente supor que a velocidade inicial é zero, a força de arrasto é igual a zero. No entanto, à medida que o corpo cai, a força de arrasto vai aumentando, até que chega um momento em que ela fica exatamente igual à força gravitacional. Certo? Porque ele vai aumentando, tem uma aceleração, vai aumentando. Chega uma hora que uma iguala a outra. E aí o que acontece quando uma iguala a outra? Aí não tem mais aceleração, tá certo? E aí o objeto começa a cair com velocidade constante. Nesse momento, o objeto cai com velocidade constante. Então eu vou te mostrar aqui uma figura aqui para enfatizar isso aí. Então tá aqui, ó. Imagina você tem um gato, ó, e o seu gato caiu do prédio, tá certo? Então aqui está as forças, aqui está submetida o corpo em queda livre. Então, ó, o corpo no momento em que começa a cair, a única força presente é a força gravitacional, porque a força de arrasto era zero, visto que a velocidade era zero. Aqui começa, então, à medida que ele
a cair, né, você vê o diagrama de forças, começa a aumentar a força de arrasto. Vai aumentando à medida que a velocidade vai aumentando. E aqui chega uma situação onde a força de arrasto aumentou até se tornar igual à força gravitacional. Nesse instante aqui, onde a força de arrasto se torna igual à força gravitacional, o corpo agora começa a cair com velocidade constante, tá certo? Que é chamado então de velocidade terminal. Essa velocidade terminal é a velocidade com que o objeto agora para de aumentar a velocidade. Ela fica constante dali em diante, porque a aceleração fica nula, visto que as forças, uma compensa a outra. Então, nessa situação, onde o D fica igual ao módulo de Fg, a gente tem, né, que a aceleração é igual a zero. Portanto, a velocidade do corpo vai parar de aumentar. Nesse momento, o corpo começa a cair, então, com a velocidade constante, que é o que a gente chama de velocidade terminal, Vt, certo? Para determinar essa velocidade terminal, basta substituir a expressão do arrasto, tá certo? Então, está aqui, ó, a gente tem que 1/2 de C ρ a V ao quadrado é igual à força gravitacional. Isso aqui implica, então, que a velocidade terminal é exatamente quando a força de arrasto é igual à força gravitacional. Essa velocidade terminal é igual a raiz de 2Fg sobre C ρ a. Tá certo? Então, por exemplo, um gato, quando ele cai do prédio, ele leva 6 andares para atingir a velocidade terminal, tá certo? Ou seja, se ele cair do 20º ou do 6º, tanto faz, velho, porque dali em diante ele vai cair com a mesma velocidade. Pode jogar, se ele sobreviver do 6º, pode jogar do 20º, tá tudo bem. Ele não vai se ferir. Tem outros aqui, ó, exemplos aqui para mostrar a velocidade terminal. Então, ó, por exemplo, ó, um peso daquele do arremesso de peso, ele encontra a velocidade terminal com a velocidade igual a 145 metros por segundo, tá certo? E a distância que ele precisa percorrer para atingir essa velocidade, 95% dessa velocidade, é 2.500 metros. Um paraquedista, a velocidade terminal dele é 60 metros, tá certo? Por segundo. E a distância para ele atingir 95% dessa velocidade é 430 metros. E assim por diante. Então, a bola de beisebol é 42, 210 metros, 115. E um paraquedista aqui, ó, típico, não em queda livre, né? Ele tem uma velocidade terminal de 5 metros por segundo e rapidamente ele chega nessa velocidade, né? Porque a força de arrasto é muito, muito grande. E aí, então, ele faz com que rapidamente, em 3 metros, ele já tenha a velocidade terminal alcançada. Uma gota de chuva aqui, ó, se desloca a 7 metros por segundo, a velocidade terminal dela, e ela alcança aqui essa velocidade a 6 metros. Vale enfatizar que se não tivesse o ar, a gota de chuva te mataria, tá certo? Facilmente. Era uma bala te atingindo. Mas como tem, né, então ela começa a cair com uma velocidade de só 7 metros por segundo. Senão ela ia aumentando a velocidade, né? E quando ela ia te atingir, ela ia te fazer um belo de um estrago.